Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo de número 9. Propôs também Jesus, claro, esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estava em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, disse Jesus, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Podem sentar em nome de Jesus. O Senhor Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, o Senhor Jesus, apesar de ter habitado nos céus desde a eternidade, a Bíblia diz que Jesus se esvaziou de si, assumiu a forma de homem, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós temos que ter o mesmo sentimento, ter a mesma atitude que Jesus Cristo teve, porque a Bíblia diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Jesus, mesmo sendo o Messias, o ungido, o Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus viveu uma vida humilde. Jesus se comportava de uma forma humilde. Jesus se comportava, se conduzia de uma forma simples. E aqui Jesus está pregando, esse mesmo Jesus, para as multidões que sempre vinham a Ele. E quando Jesus estava pregando ali, havia alguns fariseus, haviam muitas pessoas, e muitas daquelas pessoas eram pessoas que tinham aprendido com a religião, eram pessoas que tinham aprendido com a igreja a jejuar, a fazer vigílias. Sim, claro que isso não é errado, é bom jejuar, é bom fazer vigília, é bom orar pelas madrugadas, inclusive nós temos que fazer isso. Mas aquelas pessoas haviam aprendido a servir a Deus de uma forma mecânica, haviam aprendido que com Deus se podia barganhar. Eu dou para Deus e Deus me devolve. Eu vou agir dessa forma que vai agradar a Deus e Deus vai me recompensar. Eu vou procurar fazer a coisa certinho, porque aí Deus vai me presentear. E aquelas pessoas, tudo que iam fazer eram com interesse de receber algo em troca das mãos de Deus. E aqui eu quero já abrir um parêntese nessa mensagem para dizer para você, meu irmão: nunca faça nada para Deus esperando receber de Deus algo em troca. Um dia um irmão disse algo erradamente. Eu vi o irmão pegou o microfone e disse erradamente. Ele disse que Deus só vai nos dar algo quando nós merecermos. Mas eu quero que você entenda uma coisa essa
irmão, que eu e você nunca vamos merecer nada de Deus. Que tudo que nós temos de Deus, que tudo que nós recebemos de Deus, não é pela tua bondade, mas é pela misericórdia dEle, mas é pela graça dEle. Porque por mais que você seja uma pessoa que jejuma, que ora, que faz vigília, que levanta de madrugada para orar, mas você seja uma pessoa que frequenta a igreja, que lê a Bíblia, mas você mais do que ninguém se conhece a si mesmo, e que você sabe que não passa de um miserável pecador regenerado pela graça e pela misericórdia de Deus, e que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós estávamos todos condenados. Amém? E nós sabemos disso. Eu mais do que ninguém sei que sou um pecador miserável, regenerado pela misericórdia e a graça de Deus, sem merecimento. E você sabe também que você é assim, a minha semelhança como eu, porque nós somos seres humanos imperfeitos e falhos. Mas Jesus usou aqui uma parábola, porque mesmo assim, mesmo sendo tão falhos, mesmo sendo tão imperfeitos, às vezes a gente tem a desventura de chegar diante de Deus e querer apresentar para Deus alguma coisa boa que a gente fez. Às vezes quando a gente está precisando de algo, quer pedir algo a Deus, a gente acaba caindo nessa desventura, nessa falha, nesse erro de mostrar para Deus algo de bom que a gente fez, alguma renúncia que a gente fez. E Jesus, querendo ensinar aquele povo o caminho certo para eles seguirem, como o Senhor quer nos ensinar aqui hoje, como o Senhor quer nos ensinar a ouvir esta palavra, a nos conduzir da forma correta. O Senhor vê pessoas ali, como diz o verso 9, pessoas que confiavam em si mesmo, por se considerarem justas, e desprezavam os outros. É muito comum, meus irmãos, quando a gente se converte ao Evangelho, quando a gente se torna um cristão, um crente, ou quando alguém tem dinheiro, quando alguém tem recursos, mesmo não sendo crente, é muito comum a pessoa se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, porque você agora acha, porque você é crente, porque você frequenta uma igreja, porque você tem uma gravata bonitinha amarrada no pescoço, está pregando no púlpito da igreja, ou então você agora está congregando no ministério que Deus tem abençoado, você se acha no direito de julgar, de apontar as pessoas. Sim, às vezes você se acha nesse direito de fazer isso. A gente começa a pensar: não, eu não posso falar com aquela prostituta porque eu vou me sujar. Não, eu não posso falar com aquele homossexual, com aquele viciado, porque eu vou me sujar. A gente começa a se sentir, a se achar pessoas começamos a querer nos justificar a nós mesmos, e começamos a sentirmos pessoas arrogantes, prepotentes. E não era assim que Jesus se comportava. Jesus assentava com pecadores numa mesa, comia e bebia com eles. Jesus andava para todos os lados, uma multidão, vinha prostituta, vinha ladrão, vinha gente de toda espécie que não prestava atrás de Jesus. E sempre que Jesus estava ali, os religiosos, os fariseus disseram: olha, mestre, vocês comem com pecadores? Olha, esse Jesus, se fosse um homem santo realmente, ele sabia que essa mulher que está chorando nos pés dele era uma prostituta, ele jamais ia deixar ela agarrar os pés deles. Mas eu quero dizer, meu irmão, que Jesus veio para derramar amor na vida de todos. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Se Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, como é que ele ia salvar se ele não se agarrasse com eles, se ele não fosse em busca deles, se ele não tivesse em meio deles? E nós ficamos aqui, irmão, para continuar essa obra. Não podemos nos achar melhor do que ninguém, porque agora nós somos crentes. Não podemos nos achar mais importante do que ninguém, porque agora nós somos evangélicos.
Nós temos que nos misturar no meio dessas pessoas, não para fazer parte das suas obras malignas, como diz lá no Salmo 1, que nós não devemos nos assentar nas rodas dos escarnecedores para escarnecer com eles, mas nós temos que nos misturar, que entrar e fazer como Paulo. Eu me fiz fraco para ganhar os fracos, eu me fiz forte para ganhar os fortes, eu fiz de tudo, usei de todos os meios, para que de todas as formas eu viesse ganhar o maior número de pessoas para Jesus Cristo. E é assim que nós temos que fazer. Não ficar aí se achando, não me toque. Não ficar se achando aí o último diamante da joalheria. Não. Nós vemos aqui aqueles homens fariseus. Jesus está dizendo aqui, ironicamente, Jesus está ensinando os fariseus de uma forma irônica, está repreendendo. E aqui ele diz no verso 10 que 2 homens subiram ao templo com o propósito de quê? De orar. Quer dizer que eram 2 pessoas religiosas. Eram 2 pessoas que já costumavam ir ao templo, religiosas, foram com o propósito de orar, de buscar a Deus. E quando esses 2 homens sobem no templo, na mesma hora, no mesmo instante, a Bíblia diz que um era fariseu e o outro era publicano. Os fariseus eram os líderes religiosos, eram as referências religiosas no tempo de Jesus. Os publicanos eram os cobradores de impostos, desprezados pela sociedade, porque eram chamados de ladrões, porque alguns cobravam mais do que o que deveriam cobrar. E aí esses 2 homens sobem ao templo para orar. E a Bíblia diz no verso 11 que o fariseu fica em pé, orando de si para si mesmo, e desta forma dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Observa as qualidades desse homem, irmão. Aquele homem não roubava, aquele homem era uma pessoa honesta. Nós temos pessoas honestas aqui em nosso meio, graças a Deus. Aquele homem não era roubador. Ele diz: Senhor, não sou como os demais homens, nem roubador, nem injusto e nem adúltero. Aquele homem nem roubava ninguém, nem praticava injustiça e nem adulterava. Aquele homem procurava ter uma vida regrada. Aquele homem procurava ter uma vida justa. Aquele homem procurava ter uma vida separada. E ele continua dizendo: e nem sou ainda como este publicano, jejum 2 vezes por semana. Que bênção! Um homem que jejuava também, para fazer morrer as vontades da carne, para fazer morrer os desejos da carne, para fazer morrer o velho homem e se sentir o espírito mais vivo dentro dele. Um homem que jejuava 2 vezes por semana e que dava o dízimo de tudo quanto ele ganhava. Aquele homem simplesmente chega diante de Deus e começa a falar para Deus das qualidades que ele tem. E muitos de nós estamos assim, irmãos. Chega diante de Deus: Senhor, eu subo o monte, Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes que eu jejum muitas vezes, Senhor. Senhor, Tu sabes, Senhor, que eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, Senhor. A igreja só, Senhor, eu sempre procuro ajudar a igreja, eu dou o dízimo, dou as ofertas. Muitas vezes nós chegamos a Deus diante de Deus dessa forma, apresentando a Deus as nossas qualidades, querendo nos exaltar diante de Deus, querendo falar para Deus que estamos fazendo de bom, para ver se Deus faz alguma coisa para nós, para ver se Deus nos recompensa de alguma forma. Enquanto esse homem estava ali orando dessa forma: eu não sou igual às meretrizes, às prostitutas, eu não sou igual àquele, a esse fulano. Eu procuro fazer assim, o Senhor sabe, procuro fazer assado dessa forma. Enquanto aquele homem estava ali diante de Deus, procurando se justificar, observe que em nenhum momento ele pede perdão a Deus.
momento ele disse: Senhor, mas em meio a tudo isso eu não passo de um pecador. Senhor, mas em meio a tudo isso que eu falei para o Senhor agora, eu não passo de um miserável que precisa do teu perdão. E no momento ele fala isso, porque o coração daquele homem estava cheio de orgulho espiritual, orgulho religioso. E eu quero contar para vocês aqui um segredo. Há 12 anos eu sirvo ao Senhor. E nesses 12 anos, por dezenas e dezenas e dezenas de vezes, nós fizemos muitas vigílias, subimos muitas vezes ao monte, muitas vezes nós subíamos ao monte, fazíamos jejuns, de passar a semana toda sem comer, só com pão e água. Mas no final de tudo, irmão, eu me sentia uma pessoa orgulhosa. Eu achava que Deus tinha que fazer alguma coisa. Quando eu orasse, alguma coisa tinha que acontecer. Quando eu estivesse pregando, alguma coisa tinha que acontecer, porque afinal de contas, eu estava fazendo por onde merecer. Até que Deus foi me dando um amadurecimento, me fazendo entender que eu tinha que jejuar sim, eu tinha que fazer vigílias, eu tinha que orar e buscar ao Senhor, mas não por me achar merecedor de ser um instrumento nas mãos de Deus. Às vezes a gente cai no erro que quando o crente jejuma, busca muito a Deus, ele cai no erro de se ensoberbecer espiritualmente. Ele começa a querer se achar melhor do que os outros. Era assim que eu me achava, era assim que eu me sentia, melhor do que os outros, que orava mais do que os outros, que fazia mais vigília que os outros, que buscava mais do que os outros. E eu me sentia uma pessoa importante, uma pessoa orgulhosa. Aí Deus foi me ensinando. Eu comecei a quebrar a cara muitas vezes. Orava e Deus não fazia nada. E Deus foi me ensinando isso. E a gente estava fazendo um seminário de teologia. Aí chegou uns irmãos de Boa Viagem lá em casa, eu recebi eles. E ali um diácono falando para mim: irmãos, falando para a gente: irmãos, eu não sei, eu jejum, eu oro de madrugada, e vou orar por um doente, por um enfermo, para ver se Jesus cura, mas não fica curado. E eu ri para ele, e eu disse: irmão, procure fazer essa oração sem jejuar e sem fazer vigília, para que você entenda uma coisa, que Deus vai te usar para fazer esta obra. Não é pela tua bondade, não é pelo teu esforço, não é pela tua justiça própria, mas Deus vai fazer na soberania dEle, na vontade dEle, na grandeza dEle, no poder dEle, na glória dEle. E você vai começar a entender que você não é ninguém, que Deus é quem é tudo, que você não faz nada, que Deus é quem faz. Eu nunca esqueci de um dia Deus tratando isso comigo, Deus me ensinando. A irmã doente, uma mulher doente na casa, ela não era crente não, doente, sentindo dores há 5 anos. E nesse tempo eu não era pastor ainda, eu era presbítero. E a filha dela disse: irmão Jardel, vamos lá orar pela mãe, está com 5 anos já que ela sofre disso. E essa semana está terrível, dor para todo lado. E a gente foi lá orar por aquela mulher. E quando eu cheguei na casa dela, irmão, eu confesso para você que eu orei por ela, por aquela mulher. Mas eu saí, eu disse: olha, a senhora está curada, em nome de Jesus, e amanhã a senhora vai dar o testemunho na igreja. Quando eu saio dali, eu tinha certeza que Deus não ia fazer nada. Eu tinha certeza que não ia acontecer nada na vida daquela mulher, porque eu não tinha jejuado, porque eu não tinha feito uma vigília, eu não estava me sentindo preparado. Quando foi no outro dia, de noite, na igreja, primeira pessoa que eu encontro, lá na calçada, dizendo: eu fiquei curada, e eu vou dar meu testemunho. E aí, irmão, eu comecei a entender isso, comecei a aprender isso, que não é a nossa
nossa justiça, que não é pela nossa bondade. Eu me lembro outro dia, para poder fechar isso aqui, que eu ia passando na moto e uma irmã estava afastada da igreja fazia dias, a irmã Ulda. E eu ia passando, a irmã Ulda estava lá no meio da rua conversando com a mulher com o braço desse jeito. E eu passei, olhei assim, ela estava de camiseta, eu vi aquele caroço desse tamanho embaixo do braço dela. E eu voltei e eu digo: Jesus, meu Deus, irmã Ulda, pelo amor de Deus, que é isso no seu braço? E ela disse: irmão, é um caroço que nasceu aí, não tem olho, não tem nada. O olho, né, do tumor para sair. E eu já tomei, já fiz tudo, nada resolve isso aí. E eu olhei para ela e eu aprendi, eu disse: irmã Ulda, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu sentado na moto ali, em nome de Jesus, receba a sua cura, minha filha, agora. Fui-me embora. E quando foi no outro dia, eu ia voltando lá pela congregação para pegar as coisas para a gente ir para o interior fazer um culto. E o marido da Ulda correndo atrás de mim de moto e correndo. E chega lá, eu digo: o que foi, meu irmão? Que houve? Mulher morreu? Ele disse: nada, rapaz, o caroço fez sumir. Já desapareceu o caroço, não tem mais nada. Está só a mancha lá. Eu digo: traga ela de noite para a gente ver isso aí. E ela foi de noite para o culto, a gente viu, não tinha mais nada. Mas a gente, irmão, continua insistindo nesse erro de querer se justificar diante de Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, nós somos simples pecadores. O dízimo desse homem aqui não tornou ele justo. Jesus disse que o publicano, no verso 3, estava em pé, de longe, não ousava nem olhar para o céu. O publicano, o ladrão, levanta, nem olhava para o céu e batia no peito dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Era só isso que esse homem dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. Tem misericórdia de mim, o pecador. E aí Jesus diz no verso 14: digo-vos que este, ou seja, o que se humilhou, o que reconheceu que era pecador, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você quer ser exaltado por Deus, irmão? Então se humilhe, então desça, então vá no pó. Não se ache melhor do que o publicano, não. Não se acha melhor do que a meretriz, do que o ladrão, não se acha melhor do que o traficante, não, meu irmão. Desça no pó e reconheça: Senhor, eu sou um pecador. Jesus podia ter dito: aquele homem era um pecador, mas o jejum que ele fez justificou ele. Jesus disse isso? Não. Jesus podia ter dito: não, esse homem era pecador, mas o dízimo que ele dava justificou ele. Jesus disse isso? Não. Aquele homem não foi justificado pelas suas ações, pelas suas atitudes. Aquele homem, um homem só pode ser justificado diante de Deus se ele se arrepender e crer no nome de Jesus e lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, abandonar a vida de pecado, reconhecer que é um pecador e que precisa do perdão de Deus. E se nós aprendermos a descer assim, meus irmãos, Deus vai nos levantar. Se você aprender a descer dessa forma, Deus vai te honrar por onde você passar. Se você aprender a se humilhar assim, Deus vai te honrar dentro da tua casa, na tua rua, no meio dos teus vizinhos. Deus vai te honrar no bairro onde você mora, na cidade. Deus vai te honrar por onde você passar. Se você se comportar dessa forma, se você descer, se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Porque todo o que se humilha será exaltado. Eu me lembro aqui agora, irmão, de um grande general chamado Naamã, general do exército da Síria, nos tempos do profeta Eliseu. Aquele homem adoeceu de lepra, e a lepra não tinha cura. E havia uma jovenzinha escrava, e ela disse: se o meu senhor Naamã estivesse lá em Samaria, lá tem um profeta, um homem de Deus, que poderia curar o Senhor.
E aquele homem vai, arruma uma bagagem, pega dinheiro, pega ouro, pega prata, pega coisas preciosas, vai em cima na sua carruagem, com os seus camelos, com os seus animais, e um monte de gente importante, príncipes. E ele sai com uma carta, e ele chega lá diante do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu nem sai para falar com ele. O profeta Eliseu manda um menino e dizer: o profeta mandou que o senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E a Bíblia diz que o Naamã ficou com raiva. Disse: eu pensei que ele ia sair, ia botar a mão em cima da lepra, invocar o nome do Deus dele, e eu ia ser curado. Eu não vou mergulhar nesse rio barrento dessas águas de Jordão, não. Eu vou lá tem o rio Farpá, tem o rio Harbana, rios bons de água boa, vou mergulhar lá em Samaria. Mas aqui não, nessas águas barrentas não. Deus queria fazer uma cura em Naamã, mas a primeira cura que Deus queria fazer em Naamã, meu irmão, era curar o orgulho dele, a arrogância dele, a prepotência dele. E Naamã, sentado lá no seu camelo, transporte de rico, disse: eu não desço. E alguém foi e disse: Senhor, desça, mergulhe, não é tão simples. E ali, com muita dificuldade, ele desceu e mergulhou. No sétimo mergulho, ele se levanta curado. E aí ele volta onde está o profeta Eliseu, e ali ele se humilha diante do profeta e reconhece que o profeta Eliseu era um homem de Deus. Então, meus irmãos, recebeu a cura dele, recebeu o milagre dele, foi abençoado, porque se dobrou, porque desceu, porque se humilhou. E se você quer receber de Deus alguma coisa, se você quer alcançar algo de Deus, você tem que se humilhar, tem que aprender a se humilhar. Não confie nas obras que você pratica, não confie na tua bondade, não confie porque você traz o quilo do alimento, não confie porque você ajuda a obra em alguma coisa, não confie nisso não, meu irmão. Jesus disse que nós, depois da gente ter feito tudo, a gente tem que bater no peito e dizer: eu sou um servo inútil, só fiz o que foi mandado. Então, mas o que eu quero dizer com isso, irmão, é que nós não estamos apenas cumprindo os nossos deveres diante de Deus, de ajudar a palavra dele a ser propagada. Então não se ache melhor do que alguém, porque você ora, porque você jejuma, porque você lê a Bíblia, ou porque você prega, ou porque você faz um programa de rádio. Se acha melhor do que ninguém não, meu irmão. Sempre que você chegar diante de Deus, você chega diante de Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu sei que poderia fazer muito mais na tua obra, mas não tenho feito. Eu sei que poderia ajudar muito mais a tua obra, mas não tenho feito. Eu sei que poderia me doar mais, me dar mais. Eu sei que poderia participar mais, mas não tenho feito. Meu Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa. E me ajude, me dê força para ser diferente. Reconheça que você é um pecador. E as pessoas, mesmo que não são crentes, porque o pior que eu acho nisso é quando é num crente. O crente se acha orgulhoso em relação a outro, por causa de uma besteira ou outra que faz. Tem pastor que anda por aí, irmão. Eu fui a um congresso um tempo atrás aí. Fui a um congresso, e você vê os pastores que vão pregar chegando lá, meu irmão. O pastor chega lá, pega a maleta dele e sai, todo orgulhoso, com a cabeça empinada. Não olha nem para o público, o povo que está lá. Tão orgulhoso que é. Por quê? Porque é importante. Porque não é mais só um pregador, agora é um conferencista. Agora prega em conferência, anda de avião, vai para um lado para o outro. Um besta, um babaca, um Zé Mané, que deixou o orgulho entrar no coração dele, e ele não imagina o que ele está perdendo de Deus fazer muito maior na vida dele. É ou não é? Está perdendo de Deus fazer coisa muito maior na vida dele.
se contentou com aquelas coisinhas ali, agora é importante. Podia muito mais, está recebendo muito mais de Deus, meu irmão, se tivesse descendo, se tivesse humildade no coração. Mas nós temos que aprender assim, e temos que procurar agir da forma como a palavra nos orienta. Então, quando você chegar diante de Deus, como nós aprendemos aqui na quarta-feira, nós temos que ser um povo de oração, um povo que ora, que não esmurece na oração, um povo que não esmurece na oração. Mas nessas orações nós temos que lembrar disso, que nos humilhar, que descer diante de Deus. Como eu já falei, nada das boas ações que aquele homem fez. Eu jejum 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu não sou como os demais homens, ladrões, roubadores, adúlteros, injustos. Não, sou uma pessoa direita, uma pessoa honesta, uma pessoa boa. E aqui me faz lembrar, irmão, daquelas pessoas religiosas. Tem muitas pessoas religiosas que confiam muito nas suas obras, que acreditam muito nas suas obras. Irmão, você vai morrer, você vai para onde? Eu não sei, que eu merecer de Deus. Estão procurando fazer boas obras, procurando dar esmolas das pessoas, para ver se arruma um cantinho no céu. Nunca vai arrumar desse jeito, meu irmão. Procurando se justificar a si mesmo, confiando nas suas próprias atitudes, confiando nas suas próprias ações, para se justificar diante de Deus. Ninguém é justificado diante de Deus por causa da sua bondade, por causa das suas ações. Se você crê em Jesus, abandonar o pecado, se humilhar diante de Deus, aí você vai ser justificado diante do Senhor. Vamos ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus, irmão. Não se ache bom porque você todo mês dá a tua oferta para ajudar a obra.